E agora no nosso canal Sou Falante, mais uma história interessante. Que bom que você está conosco. Muito obrigado para você que tem acompanhado o Sou Falante, aqui sempre trazendo histórias do microfone, do rádio, dos profissionais, enfim, o assunto que nós gostamos muito. Mas olha, eu quero pedir a você, antes de começar a contar a história do Zé Bétio, eu quero convidar você e pedir para que você se inscreva no nosso canal. O Sou Falante precisa da sua ajuda e da sua participação. É muito fácil. Inscreva-se no canal, acione aqui o sino para que você receba as novidades que sempre estamos publicando no nosso canal Sou Falante. Zé Bétio é um dos nomes do rádio mais conhecidos em todo o Brasil. Até mesmo os ouvintes que não apreciam o ritmo sertanejo, o estilo sertanejo, sabem quem é o Zé Bétio, ouviram falar do Zé Bétio. E eu quero contar a você os 12 anos da minha carreira que eu trabalhei ao lado do Zé Bétio. É muito legal, eu convivi com o Zé Bétio 12 anos. Muitas pessoas ouviram o Zé por 10, 12, 20, 30 ou mais pelo rádio. Mas eu tive a oportunidade, a alegria de ser colega de trabalho e amigo do Zé Bétio. E eu quero, nesse momento, contar várias histórias interessantes deste ícone do rádio, desta pessoa maravilhosa que é o Zé Bétio. Bem, vamos começar contando o seguinte. O Zé Bétio, os irmãos Bétio, os meninos, o Zé, o Osvaldo, que também fez muito sucesso, e o Arlindo, eram ligados à música sertaneja. O Arlindo Bétio, ele era um sanfoneiro que se apresentava em várias casas de shows na cidade de São Paulo. Eles vieram lá da região de Promissão, no interior de São Paulo. Vieram para São Paulo, trabalhavam na CMTC como cobradores e tal, e o Arlindo começou a tocar sanfona, a fazer sucesso. O Arlindo foi o primeiro dos Bétio a entrar no mundo artístico. E aí o Arlindo acabou sendo contratado pela Rádio Record e começou a fazer muito sucesso. O Zé Bétio, logo em seguida, levado pelo Arlindo, pelo Osvaldo, estiveram na Rádio Cometa, começaram a fazer sucesso, e o Arlindo apresentava um programa na Rádio Record. Nessa época já estava no ar o Arlindo Bétio, o Osvaldo Betil e o Zé Bétio na Rádio Record. Já era um sucesso, o Zé Bétio já era um sucesso. Uma manhã, o Arlindo terminou o programa e, ao sair da Rádio Record, foi vítima de um sequestro relâmpago e os bandidos o levaram próximo à represa do Guarapiranga, em São Paulo. Não tinham ideia que estavam sequestrando o irmão do Zé Bétio. Quando descobriram isso, ficaram apavorados e, com medo, acabaram assassinando o Arlindo Bétio. Foi um momento muito trágico, muito triste e que marcou muito a vida do Zé Bétio. O Arlindo era o irmão mais velho, querido de todos, e teve essa morte violenta. Bem, o Zé Bétio continuou fazendo sucesso e a Rádio Capital, ela era o 10º lugar de audiência na cidade de São Paulo. E o seu proprietário resolveu que iria transformar a Rádio Capital numa rádio de briga, de sucesso. Naquele momento, lá em São Paulo, as rádios que brigavam pela audiência, o primeiro lugar era a Rádio Record, o segundo era a Rádio Globo, aí a Bandeirantes, a Jovem Pan, e a Rádio Capital, 10º lugar. Naquela época, a Rádio Capital apresentava programas com a Hebe Camargo, com o Clodovil, eram os apresentadores da Rádio Capital. A Rádio Capital fez o seguinte, foi nas principais emissoras e contratou os principais apresentadores. Nessa época, o Zé Bétio era o grande nome do rádio no Brasil e em São Paulo. Contratou o Zé Bétio e a equipe do Zé Bétio. Era o Zé Bétio, o Osvaldo Betil, que apresentava o seu programa, e também o Zé Russo, que apresentava a linha sertaneja Classe A, que eu já vou contar detalhes.
Foi à Rádio Globo e contratou o Afanásio Jazade, que era um repórter policial de muito sucesso. E foi à Rádio América e me contratou. Nessa época, na Rádio América em São Paulo, eu era o primeiro lugar de audiência. E a Rádio América, ela era uma das líderes de audiência. Com isso, a Rádio Capital, com a direção do Elvio Mencarini e a direção artística do Carlos Manzano, colocou no ar de uma hora para outra uma seleção com os melhores do rádio de São Paulo. Sabe o que aconteceu? Em 30 dias, a Rádio Capital, que era 10º lugar, foi ao 1º lugar. Eram os principais nomes do rádio de São Paulo. E aí eu tive a alegria, a felicidade de trabalhar com o Zé Béttio. Eu terminava o meu programa e entregava para o Zé Béttio. Eu terminava às 5 horas da manhã e o Zé entrava às 5 horas. E aí nós tivemos uma convivência de rotina muito grande, porque nessa época a Rádio Capital tinha uma programação, o Zé Béttio fazia das 5 até as 8 da manhã, entrava o Afanásio Jazade e o Zé Béttio passava o dia na rádio, porque às 4h30 da tarde ele voltava para o programa da rádio. A Rádio Capital ficava na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, e ele morava no Horto, no bairro do Horto, bem distante. Então, ele passava o dia na rádio. Em frente à sala do Zé Béttio, havia um banco de jardim. A Rádio Capital, você está vendo aí essa imagem que o Gilson está mostrando, tinha uma piscina muito grande, né, no meio, e em volta as salas de produção, os estúdios de rádio, e na frente da sala do Zé Béttio, um banco, que nem o banco da praça do Carlos Alberto. E ali, o dia todo, as pessoas sentavam para conversar com o Zé Béttio. Ele passava o dia na rádio. Ele entrava no ar às 5 horas da manhã. Então, quando era 4 horas, 4h15, o Zé Béttio chegava, sempre dirigindo uma Brasília, embora o Zé Béttio já fosse um homem muito rico, proprietário de várias fazendas, proprietário de muitos automóveis, caminhonetes, o Zé tinha uma vida muito simples. Ele vinha com uma Brasília, parava a Brasília na garagem da rádio, apresentava o programa dele e passava o dia sentado ali no banco da praça, conversando com os colegas, com os artistas que iam divulgar o disco. O Zé Béttio, ele gostava muito de animais, né? Até das formigas. O Zé Béttio tinha um estúdio onde ele fazia o programa e na mesa tinha um aquário, que era, na verdade, um aquário de formigas. Então, as formigas conviviam naquele aquário, o Zé Béttio gostava muito dos animais, e o Zé Béttio, na Rádio Capital, tinha um estúdio só dele. Naquele estúdio, só ele fazia o programa. Então, era um estúdio que tinha uma porta, sabe porta de câmara fria, que fecha por dentro? Era um estúdio desse jeito. Ele sentava para fazer o programa, ele apagava a luz de cima e ligava aqui um spot, uma luzinha. Então, quando você olhava para dentro do estúdio, você não via o rosto do Zé Béttio, só via o microfone aqui e a mão dele movimentando os textos. Ele fazia o programa com o estúdio à escura, para, segundo ele, ter uma inspiração muito melhor e não fugir à atenção. O Zé Béttio tinha o operador de som, que durante muitos anos trabalhou com ele, um dos operadores, o Rufino, e era muito legal. O programa começava com a abertura desse jeito aqui, ó. Vamos ouvir aqui, ó. A partir de agora, a Rádio Record anuncia para o Brasil e o mundo o maior comunicador popular de todos os tempos, com seu carisma e alto astral. Aí vem ele para comandar o seu programa. Quem é? É o Zé Béttio. Por alguém. Quem é? É o Zé Béttio. Uma lágrima sentida. Bom dia,
saudade. Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, quinta-feira, entrando no ar agora pela Record, programa Zé Beto, que vai até 7 horas. Bom dia, tio Zé Beto. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil! Vamos trabalhar no programa, na sonoplastia, o mestre Ronaldo Barbosa. Falou. Seu Zé Beto produziu, o Zé Beto vai apresentar, e a gatona Neia tá lá nos telefones, né? E lá na central tá o Amauri. Tudo bem, Amauri? Tudo legal? Então tá bom, tá ficando cabelinho branco, é meu. Os anos vão passando, os cabelos vão branqueando, é lógico, né? Passar uma tintinha é bom. Senão já fica com cara de novo, né? Não é? Será? É lógico. De São Paulo, são 5 horas, 2 minutos agora, 5 e 2. Tem muita música pra você curtir até 7 horas, tá? A primeira que vai cantar é Lourenço e Lorival, Velha Porteira. Essa abertura é já da Rádio Record, né? Ainda da Rádio Record. Mas na Rádio Capital era igualzinha. Aí o Zé Bétio abriu o programa e uma das marcas fortes do Zé Bétio era o testemunhal. Eu já falei aqui no canal, nós temos um vídeo aqui especialmente falando de testemunhal. É o testemunhal para vender produto para cabelo para os carecas. E o Zé Bétio foi uma faculdade, uma universidade do rádio em fazer comerciais testemunhais. Toda pessoa que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, pode ficar ciente de uma coisa: falta de vitamina no organismo. Ouvinte, você que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, tome a vitamina Vitasai. A vitamina Vitasai evita gripe, evita resfriado. A vitamina Vitasai é boa também para as pessoas que sentem cansaço, desânimo, esgotamento físico. Boa para a nona, o nono. A nona como é que tá, hein, vó? A nona fala mesa orba, a mais não faço pinhentes. O Zé Bétio terminava o programa e ficava ali na rádio, e ele trazia diariamente um caldeirãozinho, uma marmitinha da casa dele. E sabe o que é que ele gostava de comer? Comia quase todo dia. Eu sei porque eu comia junto, que eu estava lá na rádio, tinha uma cozinha da dona Cleusa, uma cozinha montada lá na Rádio Capital, e ele esquentava a comida dele, arroz e carne moída. É o que ele gostava de comer, arroz e carne moída. Algumas vezes ele levava ovos caipira e fritava lá e comia arroz, carne moída e o ovo caipira. Era o que praticamente ele comia todo dia, é o que ele gostava. E naquele banco, o banco do Zé Bétio, no pátio da Rádio Capital, nós ouvíamos histórias muito interessantes da música sertaneja, da vida, da preservação da natureza e também dos animais. O Zé Bétio tinha fazendas próximo a Lins, próximo à Promissão, onde ele havia nascido, fazendas de gado e fazendas de café. Ele conhecia muito a respeito disso, porque ele veio da roça quando ainda jovenzinho. O Zé Bétio tinha apenas um filho, que é o Zé Homero. O Zé Homero era o produtor do Chitãozinho e do Chororó, dos primeiros sucessos long plays do Chitãozinho e o Chororó. Era filho único. E o Zé Homero também era o produtor do programa de rádio do Zé Bétio. O Zé Bétio criou no rádio Linha Sertaneja Classe A. Era apresentado pelo Zé Russo, um apresentador, um colega também querido da equipe do Zé Bétio. Esse programa ia ao ar todas as noites. E sabe como era o programa? Na segunda-feira, cada noite, era com uma dupla sertaneja. A dupla ficava lá meia hora no ar, contava quais eram os próximos shows, as agendas, e cantavam algumas músicas ao vivo. Na segunda-feira era com Gilberto e Gilmar, na terça, João Mineiro e Marciano, na quarta, Chitãozinho e Chororó, na quinta, o trio Parada Dura, e na sexta-feira alternavam algumas duplas famosas. Nessa época, o milionário José Rico eram as estrelas da Rádio Globo. Então havia aí essa rivalidade, né, com as duplas do Zé Bétio na Rádio Capital, trio Parada Dura, Chitãozinho e tal, e o milionário na Rádio Globo. Era um momento muito especial da música sertaneja. E essas duplas todas gravavam o programa nas tardes da segunda-feira,
porque normalmente na segunda-feira é a folga dos shows. Então eles se reuniam todos no mesmo horário, na tarde da segunda-feira, e cada um ia lá no estúdio e gravava o seu programa, a sua participação. Agora imagina, você que está nos assistindo aqui no Sou Falante, que delícia, você está lá na rádio, em volta da piscina, essas duplas todas que eu estou dizendo aqui, todos lá com violão, cantando, esperando a hora de gravação. Mas tem mais coisas para contar do Zé Bétio. O Zé Bétio, o quê? Então eu vou contar daqui a pouquinho, porque antes, Locutores 4.0 é o nosso curso de rádio. Eu não vou falar, eu vou mostrar. Gilson, roda aí. Você pode estar perguntando assim, mas por que eu devo fazer o curso Locutores 4.0? É fácil de responder. Primeiro, porque você tem talento. O que você precisa é conhecer mais técnicas, novas técnicas, para você aprimorar a sua locução. Você já é um locutor profissional? Que alegria ter um colega participando conosco deste curso, porque aquilo que eu vou ensinar aqui, outros colegas me ensinaram também, porque a vida do locutor é um aprendizado constante. Mesmo aqueles que já são locutores há muito tempo, têm agora novas técnicas para utilizar nas mídias novas de internet, de Facebook. O mundo do locutor mudou também. Tudo se modernizou, inclusive a locução. Por isso você precisa fazer Locutores 4.0. Este aqui é um curso moderno, atual. Claro que as técnicas principais continuam as mesmas, mas tem as adaptações dos novos veículos. Faça o curso. Eu quero ter a alegria de poder transmitir a você os caminhos e as técnicas para você continuar ganhando dinheiro. Hoje em dia, o mercado de trabalho mudou, não é? Trabalhando em home office, trabalhando de forma diferente. Você já pensou em ter na sua casa uma emissora de rádio sua? Isso é fácil, por isso que você precisa estar preparado. Uma rádio religiosa, uma rádio musical, uma rádio prestadora de serviços. Você é um político ou quer entrar na política? É importante você fazer o meu curso. Você é professor, é vendedor, precisa bater metas de venda? É importante fazer o curso. Você quer aumentar a sua possibilidade de ganho? É importante fazer o curso. Por que fazer o nosso curso? Porque eu, há 45 anos, trabalho no rádio e na televisão. Nunca tive outra profissão. Comecei aos 15 anos de idade. E, olha, tenho muita coisa que fui aprendendo nesse tempo todo para transmitir para você. Locutores 4.0. Não deixe para depois. Faça logo a sua matrícula. Faça agora. Clica aí, entra no curso. Sabe por quê? Porque para os primeiros 100 alunos, eu vou dar esse microfone de presente. Um microfone como esse. Os 100 primeiros que clicarem e finalizarem a compra do curso. Além de ganhar o microfone inteiramente de graça, você vai ganhar um certificado do curso Locutores 4.0. O mais importante é você acreditar que você é capaz. O mais importante é você ter a certeza que nunca é tarde para aprender novas técnicas. Mesmo os radialistas, os locutores que há muito tempo vivem do microfone e têm o prazer de falar no microfone. Faça o curso você também. Você vai gostar. São 9 aulas que você vai assistir na hora que quiser, na sua hora de folga. Eu tenho certeza que você vai acabar assistindo várias vezes cada aula, porque o curso é empolgante, é 100% prático. Eu não paro em teorias, não. Eu quero ver você brilhando. Por isso, preparamos um curso especial e um microfone como este de presente para você. Você vai espetar no celular, no computador, você vai gravar os exercícios e já os seus primeiros trabalhos profissionais. Olha, em muitas emissoras de rádio que eu trabalhei e de emissoras de televisão também, eu fui acumulando conhecimentos. Por exemplo, estive na Rádio Capital
de São Paulo por mais de 15 anos. Meus colegas de programa, de programação, de rádio, Zé Bétio, Eli Correia, Sônia Abrão, Oswaldo Betil, Afanásio Jazade. E na televisão, participei dos programas do Gugu Liberato, da Eliana, também do Gilberto Barros, ainda Ronivon, também participei dos programas do saudoso Barros de Alencar e do Raul Gil, além dos meus programas de televisão que apresentei em várias emissoras. Locutores 4.0. Você merece e precisa de um curso como esse. Eu sou o professor que quer te ajudar a você conhecer novas técnicas e passar a ganhar dinheiro. Não perca tempo. A hora de comprar o curso é agora. Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, Paulo Eduardo, sempre ligado em você. Então venha, porque eu estou esperando você para o Locutores 4.0. Ah, que saudade da equipe do Zé Bétio, que saudades da Rádio Capital. Eu tive a oportunidade de conviver 12 anos com eles todos. E ainda vou, em outras participações, em outros programas, vou contar o dia a dia com outros nomes importantes do rádio. Mas hoje é a hora do Zé Bétio. Algumas coisas que o Zé Bétio não gostava e algumas que ele adorava. Primeiro, o que ele adorava conversar. Adorava falar. O Zé Bétio falava o tempo inteiro, da hora que acordava até a hora que ia dormir, o Zé Bétio falava, gostava de contar, tinha sempre uma história. O Zé Bétio bebia água dessalinizada. Ele comprava de uma pessoa que trazia a água do mar, deixava decantar, tinha lá um processo natural para tirar o sal, e ele bebia essa água, porque ele entendia que era uma água que fazia bem para o organismo. Não bebia nada de alcoólico, tinha uma alimentação muito simples, não praticava nenhuma coisa que pudesse atrapalhar a sua saúde, nenhum excesso. Ele dormia cedo, o Zé Bétio não fumava, o Zé Bétio era uma pessoa que vivia para os bons hábitos alimentares e de convivência também. O Zé Bétio era um grande vendedor de propagandas e um dia, fazendo testemunhal, eu perguntei a ele, ô Zé, porque eu aproveitava para tirar lições. Zé, qual foi o testemunhal, o maior desafio que você teve e que você venceu? E ele falou, Paulo, ele contou o seguinte, que a Ford havia lançado a F1000. Vocês se lembram de uma F1000, duas cores, laranja e preto? A F1000 não era cabine dupla, cabine simples, e era pintada na cor laranja e preto, a parte de baixo laranja e o teto preto. E a Ford quis fazer um desafio. Será que vende caminhonete no rádio? Porque caminhonete, claro, é caro, é um produto anunciado em televisão, e a Ford, através de uma agência, contratou o Zé Bétio e Oswaldo Betil para anunciar caminhonete F1000 no rádio. E os testemunhais do Zé Bétio eram tão bons que vendeu muita caminhonete pelo rádio. E, além de receber o cachê e receber a rádio, a propaganda, a Ford deu de presente para o Zé e para o Oswaldo uma caminhonete 0 quilômetro para cada um, pelo desempenho que eles haviam feito no rádio, vendendo a caminhonete. Eu me lembro bem da entrega dessa caminhonete e do orgulho, não só por ganhar uma caminhonete, mas o orgulho do Zé e do Oswaldo por terem conseguido para a Ford um resultado expressivo, um case de vendas maravilhoso com a caminhonete vendida pelo rádio. O Zé Bétio, ele trabalhava ao vivo, diariamente, não tirava férias. O Zé estava no ar sempre, com muita alegria, fosse sábado, fosse domingo, fosse feriado nacional. Procure no YouTube, procure na internet trechos do programa do Zé Bétio. O que o Zé Bétio não gostava? De tirar fotografia. Tanto é que as fotos que a gente encontra na internet do Zé Bétio
são raras, e são mais, agora no final da vida dele, uma ou outra, e uma ele tocando sanfona ainda mais jovem, mas ele não gostava de fotografias. Outra coisa que ele gostava, eu trabalhei 12 anos com o Zé Bétio, eu nunca vi o Zé Bétio sem chapéu. Nunca vi. Ele estava sempre com o chapéuzinho, coisas que ele preservava e que ele gostava. O Zé Bétio é sempre uma referência quando nós falamos de rádio. Eu quero lembrar aqui do privilégio de ter trabalhado 12 anos com esse apresentador, que tinha estilo, que tinha pique e, principalmente, era uma pessoa dedicada ao que fazia, dedicada ao microfone. Zé Bétio, irmão de Oswaldo Betil, irmão de Arlindo Bétio, um dos grandes nomes do nosso rádio. Foi bom demais trabalhar com ele por 12 anos na Rádio Capital.